Bom, xibom, xibom, bom, bom. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. O carro tá passando na rua, Atrapalhando um poema. atrapalhando um poema. Volta. Tem que refazer aqui a coisa da preparação vocal. Realmente. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Olá, pessoas! Hoje nós iremos falar sobre a medida provisória 1039, que institui o Auxílio Emergencial 2021. Isso mesmo, vamos falar sobre o Auxílio Emergencial 2021. Esse é o podcast Aleatoriano. Eu sou a Josiane. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Monique e, obviamente, Gabriel está com a garganta inflamada, não é mesmo? Para variar um pouco pela terceira vez esse ano, que acabou de começar. Faz parte da vida. Nessa sua, né? Do campeonato. Acho que faz anos que minha garganta não inflama. Tipo, anos, com vários ossos. Que o diabo não te escute, né? Minha garganta não inflama não, querida. Eu sou cantora! Tá bom? Ok. Não sabemos mais aqui nessa casa quem tem Covid. Convite ninguém tem, não. Ninguém. Quem tem Covid, quem não tem Covid, quem tá gripado, quem tá com a garganta inflamada. Só sei que tá todo mundo bugado, a coisa tá feia, o dinheiro acabou. Mas o governo instituiu o Auxílio Emergencial 2021 e eu acho engraçado que as pessoas estão falando Auxílio Emergencial 2021 como se fosse assim uma nova temporada de uma coisa muito boa, sabe? Nova temporada do auxílio. Pena que só veio com 2 episódios. Não, Bota. você... Aqui, vamos ver, deixa eu ver. E aí, você quatro episódios que vão ser pagos a partir de abril. Mais 4 episódios de 10 minutos. 4 é foda. episódios de 10 minutos. Tinha que ser 4 episódios de 1 hora, que eu gosto. Esse negócio de episódio de 10 minutos não dá, bicho. E aí, tem Odeio. algumas restrições que eu não entendi. Mas vai começar assim, começa que nem todo mundo que ganhou o ano passado vai ganhar esse ano, né? 30 milhões de pessoas não vão receber o auxílio desse ano. Diz que dos 60 e poucos milhões que receberam o ano passado, da temporada 2020, só 45 vão receber na temporada 2021. E aí tem uma coisa muito interessante, é que você não vai poder fazer o cadastro para receber. Eles vão fazer o Unidunité? Só do cadastro da primeira temporada. Se você recebeu na primeira temporada e eles vão analisar esse cadastro para ver se você ainda tem direito a receber, você vai receber de novo. Se você não recebeu na primeira temporada, você não tem a opção de receber agora. Ou seja, os 30% da população DIE que passaram fome no ano passado porque não receberam auxílio vão passar esse ano e mais um pouco de gente também vai passar fome esse ano. Sim, porque se não recebeu o ano passado... Parabéns. Não, nesse ano, inclusive, quem tá recebendo, porque o valor é irrisório, né? Não, a gente vai chegar nessa Valores que parte. caem. A gente Tudo vai... isso? 2? A gente vai chegar nessa parte do valor ainda Isso se mais pra você frente. for comprar aquela carne que o açougue vai jogar fora, né? Daí no caso é no lixo mesmo que pega. Como pegar, próxima matéria que vocês vão ler na internet é como procurar comida no lixo de forma segura. Então, a pessoa que por acaso estava trabalhando no ano passado e não fez o cadastro, não recebeu o auxílio emergencial e agora não está mais trabalhando, ela não tem mais essa opção, porque não vai ser feito mais cadastros para... Aqui, ó. As parcelas do auxílio emergencial serão pagas independentes de requerimento, desde que o beneficiário atenda os requisitos estabelecidos nessa medida provisória. Mas aí é baseado nos que receberam o artigo da lei de abril de 2020 e da medida provisória de setembro de 2020. Então, os que vão receber são os que já receberam e continuam elegíveis para receber essa miséria, ou esse auxílio desse ano. Miséria emergencial. Miséria emergencial.
E aí tem algumas... Se você tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor de 300 superior a 300 mil reais, você não pode receber. Ou seja, se no dia 31 de dezembro de 2019 você tinha um terreno e ele valia 300 mil reais, você não pode receber. E se você vendeu ele dia 1º de janeiro, seu dinheiro já acabou? Não pode receber. A questão não é essa. E se você ainda tem o terreno, você vai comer a terra? Vai pastar, né, meu querido? Essa que é a ideia de você ter a terra nua, vai pastar. E se você vendeu e comprou uma casa, tá morando na casa, não vai comer a casa, vai comer as paredes. Não, se não você vendeu o terreno e usou o dinheiro, aquilo lá, você vai viver com aquele dinheiro lá. Exato. Se você recebeu no ano de 2019 rendimentos cuja soma tenha sido superior a 40 mil, também não pode. 2019 já acabou, faz mais de um ano. Sim. Quem recebeu 40 mil em 2019 já acabou em 2019 mesmo. Verdade. Não tem dinheiro agora. Que porra de critério é esse? Alguém pode me explicar? Esses caras que acham que 40 mil reais é dinheiro é foda, né? A questão não é essa. Recebeu 40 mil em 2019. Gente, o mundo acabou em 2020. 40 mil em 2019 não vale mais. Não vale mesmo. 40 mil em 2019 nem vale mais 40 mil hoje. Não, vale no máximo 20. Eu não entendo esse tipo de... Gente, o problema é as pessoas que não estão conseguindo viver hoje. Não importa o que ela tinha 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Não importa se semana passada ela tinha emprego. Essa semana não tem, né? Exato. Pois é. E aí tem... Ai, meu Deus do céu. Já se perdeu. E aí você tem que estar pobre, miserável, passando fome para você poder receber o auxílio emergencial que agora está limitado a 1 membro por família. Antes, o ano passado, mais de 1 membro por família poderia receber, porque... Inclusive, tem uma coisa muito interessante que parece que eles desconsideraram dessa vez, é que cada membro da família tem uma boca e um estômago, né? Sério? Eu achei que a família comia no mesmo pelo menos assim, da última vez que eu vi, cada pessoa tinha sua própria boca e seu próprio estômago. Então, eles recebiam também, né, auxílio emergencial mais de 1 pessoa por família, mas esse ano não. É só 1 membro por família. Então receber. Esse ano a gente tem que fazer igual centopeia humana. Só uma pessoa come a comida e o resto come o outro come. Exatamente. Entendi. E aí, se a mulher provedora de família monoparental recebe R$375. Uma família gerida por uma mulher recebe R$375. E na hipótese de uma família unipessoal, ou seja, um homem sozinho, recebe 150. Oxi! E aí eu fiquei na dúvida. E se a família for monoparental e for um homem? O que acontece aqui? Que não tá... Ele vai ganhar 150. Mas aí não é mais unipessoal. Tudo bem, não é a situação mais comum. Geralmente, quando tem filho, geralmente estão com a mãe. Eu entendo isso. Mas existem casos. Sim. Aqui homem tem que se fuder, né, Josi? Mas e as crianças que tá com o homem? Foda-se. Morre também junto com o homem. Eu meio que não entendi essa situação aqui. Cara, eles fazem esses trecos, eu não sei que vozes da cabeça que eles têm pra fazer essas coisas, porque é muito... Então, isso tem a ver com... Que sono. Pois é. Tem a ver com... a divisão de classes no Brasil. A classe mais baixa... É assim, ó, no Brasil e em todos os países do mundo, a distribuição de renda está associada aos marcadores sociais relacionados à discriminação, sabe, de todos os tipos. Se você olha e associa a renda das pessoas com a classe social, com a cor, com o sexo, etc., você vai ver que está tudo associado. A classe mais baixa no Brasil, da mais miserável, são de famílias que têm como as líderes, né, quem provém e tudo mais, mulheres pretas,
de classe baixa, né? E que tem sobre elas todos esses estereótipos que estão disseminados na cultura brasileira. Então, geralmente, quando a gente vai distribuir benefícios, a gente considera essas coisas. Então, provavelmente, por isso tem essa coisa. Esse é o perfil que foi identificado como mais vulnerável. É o mais vulnerável. Ah, tá, entendi. Quer dizer, eu não li, mas eu tô supondo Supõe-se baseado no que acontece normalmente. Entendi. Quando a gente vai fazer... Eu já fiz pesquisa desse tipo. Geralmente, quando a gente vai então olhar... Então quer dizer que você quer trabalhar no IBGE? Depende de qual que é o salário. Ainda não pode, só daqui 6 anos. Quando terminar de apresentar o TCC, terminar o né? TCC, é isso. Mas daqui 6 anos eu vou poder. Mas enfim, geralmente quando a gente vai fazer essas pesquisas, a gente usa a mesma metodologia do IBGE, né? De setor censitário e tal. E a gente percebe que os lugares onde a gente tem a população de menor renda tem a predominância de pessoas com essas características, sabe? Tipo, famílias que só tem a mãe como líder. Geralmente as mulheres são pretas, porque as pretas são mais abandonadas do que as mulheres brancas pelos maridos também. Isso é estatística. Que coisa mais idiota, né? Pois é. Mas isso acontece no Brasil. Eu não consigo imaginar um motivo lógico pra isso, né? Bom, se a gente for seguir tudo que as pessoas falam sobre mulheres pretas, é porque elas são muito nervosas. Eu não acho que seja isso, acho que é porque... Não, óbvio que não é, mas vocês nunca ouviram a pessoa falar que a mulher ela é braba só porque ela é preta? Não. Não? Gente, sério? Bom, mas eu não sei, eu que tomo remédio pra não matar ninguém. Às vezes não funciona, viu, gente? Às vezes não funciona. E eu sou amarela, né? Tem uma amiga minha que ela fala que ela cresceu ouvindo que das mulheres da família dela que era normal o homem trair elas. E que eventualmente ele ia embora, tipo, porque essa é a história de quase todas as mulheres da família Que dela. bosta! Pois é. E tipo, essa é a realidade de muita gente, saca? Então, quando as pessoas vão fazer esse tipo de política pública, essas variáveis sociais são levadas em consideração. Então, provavelmente, por isso que tem essas... Que tem essa tá. cláusula. Não que, tipo assim, óbvio que vai ter famílias que vão ser prejudicadas. Mas vai ser um número menor do que se não for. Entendi. Ok. É uma justificativa válida. Eu entendi o ônus e o bônus do porquê está aqui. Ótimo. Mas nada disso justifica R$375. R$150. É pouco. Não. É nada. Isso não é pouco. R$600 era pouco. R$600 era pouco. Isso aqui é só pra acenar assim, falar assim, estamos fazendo alguma coisa, porque não é nada. É só pra dizer que alguma coisa está sendo feita, porque, gente, nós estamos no Mato Grosso, um bujão de gás custa R$100. Se for retirar, se pedir pra entregar, é 110. Yes. E aí a pessoa recebe R$150 de auxílio. Ela vai cozinhar o quê? Eu vou comprar o bujão de gás, né? Vai comprar, vai comer gás. Vai comer gás? Ou vai ter que começar a caçar no cerrado. Oi? Vai ter que começar a caçar no cerrado. Vai ter que começar a caçar no cerrado, vai ter que começar a pastar, né? Qual que é o nome daquele negócio que seu pai queria pegar ali? Taioba. Taioba pra caralho. Meu Deus. Olha, mas sabe que isso não é uma realidade o mundo, assim, não, o mundo tá tão ruim que Cuiabá não deu nem manga pro povo comer manga o ano passado. Você já trocou ideia com seus pais? Não, meu pai comia, sabe o que meu pai comia de mistura quando eles casaram? Mamão verde refogado. Era a mistura deles, mamão verde refogado. Deus me livre, ainda bem que eu não tinha nascido ainda. Credo.
Minha mãe brincava, os bonecos dela brincar, tudo era mamão, era os mamãozinhos com os palitos, dos pauzinhos. É porque mamão dá em qualquer lugar, né? O pobre tem acesso. É. E aí enfiava os gravetinhos assim, fazia os bracinhos, tipo aqueles desenhos de boneco palito, claro, os brinquedos. As roupas eram de brechó, de segunda mão, terceira, quarta, que ganhava das patroas. E era assim que é a vida. O povo, como que tá falando de catar taioba no mato, mas o povo cata as coisas do mato pra comer mesmo, pra fazer salada e comer. Eu morreria de fome, né? Porque eu como mato e quase morro de passar mal. Mato não, né? Como saladas oficiais. Verdade. São matos. São matos oficialmente transformados em salada, né? Nem assim, foi ali no mato comer qualquer coisa. Mas tipo, a galera que nem meu pai conta as histórias de quando ele era criança, é uma realidade que é muito diferente da que a gente vivenciou, né, nossa geração. E a gente tá caminhando pra esse caos. De volta, né? Pra essa porcaria. E tipo assim... A gente precisa plantar um pé de mamão. Pelo menos. Tipo assim, o Brasil é um país que, mesmo quando a gente tá vendo nos anos de ouro, não era uma coisa muito assim, muito boa, né, pra todo mundo. Tem uma parcela da população que ainda, essa realidade de ter que comer taioba e outras coisas assim, não tinha sumido, né, mas agora uma massa enorme da população que não estava mais vivendo essa realidade está sendo empurrada. Mas aí você sabe o que aconteceu? De volta para isso. A taioba e outras plantas já não são mais planta de pobre. Porque agora elas se tornaram hit, né? São as punks. Punk significa o que mesmo? Esqueci. É plantas da puta que pariu. Comestíveis, alguma coisa assim. Ai, Vitor! Que foi isso? Doeu, tá me chutando. Eu não tô chutando. Plantas alimentícias não convencionais. Não convencionais. É tipo coisas que são basicamente mato, mas que não são veneno, então elas podem ser comidas. Então os grandes chefes pegaram plantas como a taioba e outras. A taioba já apareceu no Masterchef. Já apareceu no Masterchef. E gourmetizaram. Então... Agora a taioba custa R$45. Exatamente. Yes. E é capaz ainda, se alguém falar que tá comendo, só tem taioba pra comer, aparecer um filho da puta pra falar assim, nossa, você come taioba, eu pago não sei quanto no restaurante da Paula Carosella pra comer taioba. Yes. Corre o risco ainda de acontecer uma desgraça dessa. Porque é uma punk, tá na moda. A pessoa que descobriu a taioba, ela foi uma gênia, né? Porque a taioba, ela tá em todos os lugares que são úmidos. Então é muito fácil de encontrar. Detalhe, gente. Taioba tem 2 tipos. Tem um que é venenoso. Se você não sabe qual que é, não vai comendo aleatoriamente. Tem uma taioba que não pode ser consumida, porque ela é venenosa. Exatamente. A pesquisadinha antes de... Por favor. Exatamente. Nem todos os matos são punks. Aqui, ó. A taioba também é conhecida como orelha de elefante. Aqui tem... Ela tem uma linha em volta da borda. Essa aqui não Essa pode. é a venenosa, que é uma que tem aqui do lado da nossa casa, que meu pai queria comer esses dias. A que não pode comer, que é a que tem. Por quê? Porque a bonitona tá crescendo no esgoto. Então ela está poluída. Ela sabe disso e ela faz uma linha em volta da folha dela falando sempre assim, não me come. Essa linha extra aqui, ó, significa não. É isso que ela tá falando. Aí, papai tava passando lá, nossa, o tamanho dessa taioba. Eu falei, olha o tamanho da linha em volta ali. Aqui tem a linha que é pra comer. Eu falei, não é não. Tá vendo? Aqui tem a linha, é a que não é pra comer. Ele, mas o vizinho tava pegando. Eu falei, deixe o vizinho, você não é o vizinho. Ainda bem que não é ele que não é todo mundo. Ainda bem que não é ele que tá cozinhando, porque senão daqui um dia a gente ia estar comendo uma taioba aí. Eu não ia, né? Porque... você não come, mas ainda assim. Meu sangue deu umas voltinhas que só de pensar em comer o mato, no meio do mato. Você não ia comer no meio do mato, ia comer comer o cozinha. mato do
meio do mato. Ah, tá. Entendi. No mato, do meio do mato. Não, tem mato que é da horta, é diferente. A horta, ela é feita, né? Vai lá, monta Então, a horta. tem técnicas de cultivo que deixam ervas daninhas crescerem no meio Eu do mandei mato. lá no Então, grupo eu aquele sei, lá. a agrofloresta e a época que pariu a 4 lá, mas assim, Normalmente não é assim. eu não sou uma pessoa De agroflorestas. vegetal, né? Eu sou uma pessoa carnívora. Ai, carnistona, meu Deus. Ai, não consigo viver sem carne. Ah, teu cu. Olha, o ser humano que fala que é carnívoro e não aguenta ir caçar um bicho é foda, né? Ah, vai tomar no seu cu Ah, não, a pessoa que é carnívora, ela, ai meu Deus, eu sou carnívora, vai lá, o leão, ele vai lá, não vai no mercado comprar carne. A pessoa que, é igual aqueles homens que falam, ai, eu não consigo ser vegano porque eu tenho que comer carne, porque eu sou carnívoro. O vagabundo não sabe matar um coelho. Eu sou carnívora. Mas Não é, cara, seu corpo não precisa. Ah, não precisa não. Aham. Precisa, tem proteína em vários matos. A questão aqui é, quando a gente não tiver mais dinheiro pra comer carne, você vai ter que comer o vegetal porque a sua médica vai mandar, porque senão você vai morrer. Funcionou bem com o grande bico, você viu, né? Não existe só grão de bico no universo. Maravilhosamente. É porque eu só experimentei na minha vida grão de bico Tem e que não passar deu por- certo, né? Tem que passar Só. por um tratamento de choque. Vou tacar os grãos de bico na cabeça dela. Quantas vezes eu já experimentei várias coisas? Ah, não sei não. Todas as vezes eu Você já faz uma passei bolsinha mal. assim, ó, e amarra o grão de bico, assim. Às vezes eu sinto o cheiro do Josi, trem, ela fica assim, sentindo ó. o cheiro do grão de bico. Meu Deus. Por 3 dias direto até ela... Eu vou ficar sentindo o cheiro do vômito daí, né? Porque eu vou vomitar dentro da bolsinha. Gente. Nossa. Que conversa que a gente tá falando de auxílio então, minha gente, ó. Aleatório, Se preparem pra comer as punks do seu quintal. Já aproveita que vocês ainda têm dinheiro pra comprar a internet e já pesquisa pra ver qual mato da tua casa que tu pode comer e qual que tu não pode comer. Quando a gente tiver que fazer Faz um minha... cursinho de sobrevivência na selva. E aí você Quando faz o tiver que seguinte, fazer- você pesquisa e você anota no caderno, porque vai chegar o dia que não vai ter dinheiro pra comprar mais internet. Então não vai dar pra você pesquisar de novo. Então você precisa ter anotado no caderno, porque não dá pra lembrar, é muito Quando a mal. gente for fazer a minha dessensibilização, a gente filma pra vocês verem como é que faz também. É sim, exatamente. Se eu morrer, vocês não fazem não, tá? Porque daí vocês viram que dá ruim. Lembrando que a Josi, ela é imunossuprimida e fresca. Olha o cabezinho. Eu não sou fresca. Ah, ela não é fresca, ela é carnista. Carnívora. Ai, eu sou carnívora. Ok, volta. Eu gosto de carne, mas você Cara, também gosta, vai eu tomar no gosto seu cu. de carne, mas eu não fico aqui falando, ai meu Deus, eu sou carnívoro. Não, se eu precisar comer uma semana todas as refeições sem carne, eu vou comer e eu vou sobreviver. Ah, eu também, se tiver fruta. Porque, tipo assim, uma vez tava. Se tiver eu não sei fruta, se foi eu como com só você fruta. que eu. Esse menino da fruta eu também já vi uma vez. Você já ouviu falar no Paulo Freire? Eu já ouvi falar do Paulo Freire, só o homem da pedagogia. Não, sim. Não. Lógico que já. Eu? Ah, não, você não. Você estava falando de mim. A única vez que eu ouvi falar de Paulo Freire foi o dia que ele tava falando com a Kelly ali na área. Já ouvi falar de Paulo Freire. Você e a Kelly. Nossa, Ah. desculpa, estavam falando sobre educação e os métodos do Paulo Freire, blá blá. Freire, hoje é você. Ai, olha, hoje eu tô ótima. Então, ele conta que quando ele era criança, ele passou por um período assim de crise, né? Que isso é uma coisa meio que Recorrente no recorrente na Brasil. história brasileira. Infelizmente. Aí ele fala que o pai dele eles eram de classe média, eles moravam, não sei se era em São Paulo, não me lembro, ou se ele era do Nordeste, não lembro de onde é o Paulo Freire. Ele era de algum lugar. Ele era do Brasil, Ele era né? um brasileiro pobre. Ele morava numa cidade que era uma cidade média, uma cidade assim maiorzinha. Porque o pai dele era de classe média e com a crise o pai dele perdeu o emprego e eles se mudaram pro interior. E ele fala que ele só não passou fome nesse período porque era interior e tinha tipo Árvores fruta pra caralho. Diferente de Cuiabá, que ano passado, como a já disse, não deu Deu um manga. caralho de manga. Todo mundo passando fome. E não tinha manga. E todas as vezes eu falava, cara,
O Emanuel Pinheiro devia ter plantado manga nesses canteiros, porque pelo menos a população ia ter o que comer, um caju, alguma coisa. Agora pega essas palmeiras aí, não dá nem coco, coqueiro que deu errado. Falei isso muitas vezes. Aí ano passado que aconteceu, não teve um caralho de manga. Nem os pés de manga, os pés de manga. Os pés de manga aqui do vizinho estavam secos. Eles falaram, não vou, cara, não tem dinheiro. Eles falaram assim, não tem dinheiro, não tem manga. Bota o dinheiro aqui na minha raiz. Só faltava. Era isso, cara. Não deu uma manga. É sério? Um absurdo. Mas enfim, ele disse que ele só não passou fome na infância, nesse período, porque tinha fruta e eles comiam fruta a maior parte do tempo, assim, do dia. E fruta é maravilhoso. Eles faziam algumas refeições. Sim, que tinha outras coisas, que tinha carne e tal. Então, é importante de ter frutas no seu quintal, galera. Exatamente. Mas tem árvores. É uma coisa que... Árvores palmeira não é árvore. Muita gente já vivia no Brasil, né? Não é como se tivesse sumido nos anos que a gente passou. Não é que sumiu, é que tava muito escondido. Restrito. Tá restrito. As pessoas estavam olhando por cima disso. E agora tá se generalizando de novo. E por que isso acontece? Por que o Brasil é tão afetado e outros países também que são desenvolvidos por esses tipos de crise, né? Por conta da desigualdade social. Se a gente olha para os dados aqui, a gente pega 1% da população mais rica do Brasil que concentra mais ou menos 30% de toda a renda do país. 1% da população vai dar quanto? 200 milhões? 1% é 2. São umas 2 mil pessoas? 2 milhões. 2 milhões. Gente, ele estuda geografia, tá? Vamos relevar essa matemática aí. Mas ele não tá querendo trabalhar no IBGE? Não, o negócio do IBGE é ir na sua casa e perguntar assim, você se considera branco, preto, pardo? É isso, não tem esse negócio de conta, não é assim. Enfim. Por isso que vocês estão aqui. Pra uma população de 200 milhões, 2 é pouco, né? Não, mas... Não vai parar de rir mais agora. Não tem que esperar, dá um pause. Ai, eu tô muito esquisita hoje. Acho que foi o café. Eu errei os números. Tá, 2 milhões. Mas enfim, são 2 milhões de pessoas. Porra, se fosse 2 mil ia ser sacanagem pra caralho, né? 2 milhões já é sacanagem. Mas a gente pega... Eu choro. A gente pega uma concentração maior de renda ainda. A gente tem, tipo, umas 10 famílias no Brasil que tem algo em torno de 15% de toda a renda do país. Alô, Blaromagem! Então, tipo assim, a coisa... Não fala o processo. A coisa no Brasil... Vai processar a gente por querendo ficar que ele é rico pra caralho? Deixa quieto, esquece. Não vai processar, né? É verdade. Nesse nível. Então, tipo assim, se a gente olha pra 10% da população mais rica, concentra quase 50% da renda. Nossa. Então, qualquer tipo de processo que resulte em uma crise como a gente está vivendo hoje, provoca a miséria da maior parte da população. E aí Você já tá doido e você vai tomar mais café? A gente tem pessoas entrando para o clube dos 100 bilhões. Ah, esquece esse homem, Josi. Meu Deus. Toda hora é isso, gente. Toda hora. Eu não consigo esquecer, gente. 100 bilhões de dinheiro investido para nada, sem nenhum propósito, só para estar lá gerando dinheiro para ele. O homem tem 90 milhões, ele tem 90 anos. Tem também 90 milhões. Se ele tem 100 bilhões, 90 milhões ele tem várias vezes. Ele tem 90 anos, ele vai morrer e o dinheiro tá lá. Não tem uma porra de um propósito. E esse bando de gente aqui, ó, recebendo R$150. Não vai dar para comprar o material de limpeza para evitar o coronavírus. Você vai ter que comprar um sabonete por mês, ter que raspar o sabonete para tomar banho. E o outro tem 100 bilhões. E o outro tem 100 bilhões investidos. Escovar o dente com pasta de dente nunca mais. Tem uma carteira de investimento de 100 bilhões. Para quê? Para nada. Vai tomar no seu cu? Olha, acabou a graça agora. Se a gente tivesse 100 bilhões, a gente ia ter muitas empresas. Nossa. Muitos institutos. Olha tanto de emprego, mano. Só no Castelo, pelo menos uns 60. Meu Deus. Mas enfim, essa coisa, esse é outro dado
Tô passando mal. A maior concentração de renda do planeta hoje também é feita via capital financeiro. Uhum. O capital financeiro é o que é onde está sendo concentrada, condensada toda a produção do excedente da sociedade. Por isso que esses caras que são multimilionários, eles têm carteiras de investimento desse nível, tá ligado? Porque toda a renda do planeta está sendo transferida para esses investidores. Essa coisa da proporção de concentração de renda não é só quando você olha para o Brasil, sabe? Quando você olha para o mundo, é uma coisa muito próxima, assim, a distribuição de renda. Porque esses caras que são multibilionários, meu Deus, eles investem em vários mercados, em vários países e tomam para si todo o excedente produzido daqueles lugares. É para isso que serve o capitalismo financeiro mundializado, a globalização. Ela é um esquema global de transferência de renda. Assim como, por exemplo, aqui no Brasil acontece transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, por isso a gente tem a segunda pior concentração de renda do planeta. No mundo isso também acontece. Queria participar. Por exemplo... Não estando do lado pobre. Por exemplo, aqui no Brasil, vamos olhar aí para a coisa da crise, né? O governo Bolsonaro ele disponibilizou no ano passado para os bancos mais de R$1 trilhão. Completamente desnecessário. Com a justificativa de facilitar o crédito para as pessoas que estavam precisando, principalmente quem tivesse microempresa, média empresa, sabe? Os pequenos e médios empresários para conseguir manter as empresas durante aquele momento que estava tendo lockdown e tudo mais. Só que você olha para como eles fizeram isso, eles não pediram nenhuma contrapartida para disponibilizar o dinheiro. Não disseram assim, não, a gente vai dar o dinheiro para vocês redistribuírem para a população, porque eles deram o dinheiro, não tinha... Eles não vão, tipo... Devolve. Pagar o governo depois. Para vocês redistribuir para a população, mas a taxa de lucro, a taxa de juros tem que ser essa aqui. Se olha para os Estados Unidos, eles fizeram isso e colocaram taxa de juros negativo. Sabe, a população vai pagar menos do que emprestou. Aqui no Brasil, não. Aqui mantiveram-se praticamente os mesmos juros e os bancos, no esquema que eles já vêm fazendo há décadas aqui, foram lá e compraram com o dinheiro que foi dado pelo governo para eles emprestarem para a população título da dívida pública. Para eles lucrarem com juros, ou seja, eles pegaram, em termos práticos, eles pegaram o dinheiro do povo, porque no Brasil quem financia a dívida pública é o povo. O Estado brasileiro é o povo, né? Sim. Porque o Estado não gera receita. A receita do Estado é gerada através da tributação. É o povo que paga. Sim. Então eles pegaram esse dinheiro do povo, deram para os banqueiros comprarem dívida para o povo pagar. Então pegaram o dinheiro do povo para fazer uma especulação para tirar dinheiro do povo. Isso está errado em tantos níveis que eu não consigo nem apontar todos eles. Tá errado assim de diversas formas tão absurdas. E é assim, gente. O povo fica falando da propriedade privada como se ela fosse sagrada, como se esses caras que são multimilionários eles tivessem algum mérito, sabe? Não, ele ganhou aquilo lá porque ele mereceu. A maioria deles são bandidos, assim, desse tipo. Vivem Vamos pensar dando aqui. Golpe nas pessoas, é isso que acontece. O Elon Musk, ele é rico pra caralho. Ele mereceu o quê? Mereceu o pai dele morrer pra ele herdar a mina de diamante? E tem isso? E assim, tipo, tem várias denúncias contra eles em relação às minas de diamante, o trabalho da escravidão. Exatamente. O que ele mereceu aí? Não mereceu nada. O vagabundo, ele cria as empresas, faz umas coisas muito loucas, as pessoas começam a investir e ele mesmo fala mal das empresas dele, cara. Fora que ele nunca entrega as coisas que ele promete. Você já percebeu isso? Não. O negócio dele é botar carro no espaço. Não,
ele promete um monte de coisa. Eu não tenho nada pra fazer, vou pegar um carro e vou jogar no espaço, lixo espacial. É isso. E ele promete um monte de coisa mirabolante, o povo investe, ele nunca entrega. E depois ele ainda fala da empresa, e aí os caras que estão investindo, ele, filha da puta, a empresa perde as ações, cai o valor das empresas, das ações. Porque um dia ele mesmo fala, cara, o bicho é louco. O que ele merece? Ele merece um soco na cara dele. Um dia ele foi no Twitter assim, ó, do nada, e falou assim, acho que as ações dessa empresa não vale tudo isso que estão falando, não. As ações despencaram. Louco. Os investidores dele perderam um monte de dinheiro só porque ele tweetou uma frase idiota só porque ele tava usando droga. Ele só tava entediado. Um pouco de agitação. Que pessoa imbecil. Ele é muito imbecil. Se eu fosse o filho dele, a hora que eu crescesse, eu processava ele por causa daquele nome. É isso que eu ia falar. O nome da filha dele merece. Não dá pra falar aquilo. É um monte de símbolo aleatório. Louco. O que ele mereceu? Um exemplo mais mereceu próximo, nada. A gente pega aqui os empresários da agronegócio de Mato Grosso. A agricultura no planeta inteiro, gente, não só no Brasil, é subsidiada. Só que nos outros países, eles cobram uma taxa sobre os rendimentos individuais de quem é dono da empresa. Então, a gente pega lá, por exemplo, o Glória Mágica. Ele tem a Mágica, a empresa dele, que lucra bilhões por ano no agronegócio de Mato Grosso. Yes. E outras empresas também que ele tem. Com certeza. Essas empresas são subsidiadas porque precisam ser subsidiadas. Go on. São subsidiadas porque precisam. Mas, no final do ano, quando eles retiram lá pra si o lucro líquido, né? Proveniente das operações, eles não pagam R$1 de imposto. Nada. Triste. Você olha lá pra população de classe média, paga 17%, 18% de alíquota sobre imposto de renda. Os caras não pagam nada. Eles usam o território do estado, que é público. Uma coisa que a gente tem que entender sobre direito é que ninguém é dono de uma terra de verdade. O estado ele concede a propriedade. Não sabia não. Tudo é uma concessão. Quando eu compro um terreno, o Estado, através do título, me concede o direito de usar. Por isso que eu tenho que pagar imposto todo ano. Você entendeu? Por isso que tudo que tá abaixo não é meu. Justamente, tudo que tá abaixo da superfície não é seu, porque você compra o direito de usar. Você entendeu? Não o território. Então, o território é do país. Você entendeu? Agora tudo faz sentido. Agora as coisas se encaixaram. Pois é, se descobrir petróleo, perdeu. Perdeu o direito de usar. Eu sabia que o que tá abaixo da terra não é nosso, mas eu não sabia que era por causa disso. Não sabia que o que é nosso não é nosso. Exatamente. Eu já deveria ter percebido, né, que a gente não ia ter direito a nada nessa vida mesmo. Então, esses caras, eles usam as terras que são patrimônio da nação brasileira para criar valor, né? E no processo eles destroem a natureza, porque as técnicas do agronegócio são altamente nocivas para o ambiente, tanto elas destroem tanto o solo quanto a biodiversidade, porque os agrotóxicos eles não ficam isolados ali na lavoura, eles vão para as florestas que estão ao redor. Contaminam os rios, contaminam as pessoas. Tem uma série de pesquisas que mostram que tem no Mato Grosso contaminação da água das cidades e as pessoas estão consumindo diariamente agrotóxicos. Às vezes dá uma chuva nas pessoas de agrotóxico, que quando eles passam com o avião, assim, a pessoa mora muito perto. A pessoa leva agrotóxico na cara. Sim. E é altamente cancerígeno, né? Exatamente. E, então, isso cria um ônus que é social. Você entendeu? Mas ninguém liga. O prejuízo da produção do agronegócio é coletivo. Todo mundo toma no cu. O agro é pobre. Só que o lucro, ele é privado. Yes. E o filho da puta não paga nada pra sociedade em contrapartida. Você entendeu? É isso que tá acontecendo no Brasil. Isso que é liberal. Não entende. Não sei se não entende porque não quer. Porque não quer. Ou não porque é burro demais pra entender. Não é. Isso nunca é explicado.
Isso Porque nunca é na TV fala ensinado. que o agro é pop. Isso nunca... Olha, eu não... Tudo bem, eu achava que eu era inteligente, agora eu tenho momentos de dúvida quanto a isso. Mas eu não era a pessoa mais burra da história. Mas eu nunca ouvi uma explicação que chegasse nem perto de chegar no pé disso. Isso não é ensinado pra ninguém. Não, nos cursos de administração, de Não, economia... nos cursos nenhum. Não, nos cursos de geografia é ensinado. A questão é Tá, assim... eu sei, mas por exemplo, você, pessoa física no Brasil, que estuda até o ensino médio, Não, você não tem Não. nem noção nem de que o chão não é seu. não tem mesmo. Entendeu? Aham. Como que essa pessoa vai ter noção que ela tá no meio desse negócio? Não tem como saber. A pessoa não sabe o que tá acontecendo. Ela não tem como saber o que tá acontecendo. Sim. Isso é um problema de formação social, sim. Agora, tipo assim... Eu acho... de boca abrida. É porque quando eu falei essa frase, eu tô falando direcionada a um público diferente. Eu não tô falando sobre Aqueles a que população acham comum. que sabem, né? Eu tô falando sobre os especialistas. Especialista de internet, muitas aspas Não, aqui. não, às vezes é especialista de verdade. O filho da puta tem doutorado naquela área. E é burro. Caralho. E não compreende essa lógica. Ou não compreende. Aí que tá minha não, dúvida. aí Ou tem- ele não compreende, Aí porque tem duas opções, né? ele é desonesto Eu intelectualmente. acho que ele tá ganhando. O que faz dele um com filho isso. da puta. Exato. Ou ele não entende porque ele é demente. Porque, tipo assim, se você olha pra... não ofende os dementes. A demência não tem nada a ver com foi isso, mal, foi não. mal. Mas assim, é porque ele é burro. Porque é o seguinte, É, tem algum retardo se aí. você olha... Não, Se sim, você eu olha... entendi o que você quis dizer. Se você olha pros Oi? livros clássicos sobre economia política, sobre direito, sabe? Você vai perceber que a sociedade é essa coisa. Eu me sinto... O Estado, ele é isso. Ele é uma espécie de... Tem um livro... Eu esqueci o nome Eu me do sinto autor. inclinada a achar que é simplesmente mau caratismo mesmo. Às vezes eu acho que não é, em alguns casos. Eu acho que é uma espécie de alienação, assim, da coisa da Gente, a formação pessoa da que galera. tem um doutorado e se permite ser alienada é foda, né, bicho? Tem um cara... Aí não dá, né, caralho? Tem Por isso que eu acho que é mau caratismo. Tem alguns teóricos que A dizem questão que... tá bem nisso aí que você falou. Se permite. Exato, é isso. Tem alguns teóricos que dizem que a ciência... A pessoa quer ser inteligente, tem doutorado, mas ela anda igual cavalo, né? Com aquele treco Vamos assim, começar da base. olhando só pra frente. A ciência não é neutra. Não, A porque as ciência, pessoas não são ela é neutras. permeada por ideologias como a política. Então, se você olha para as teorias, né, para as bases metodológicas de qualquer ciência, você vai ter várias correntes, o que a gente chama de correntes teórico-epistemológicas. Cada corrente teórica epistemológica, ela parte de alguns pressupostos que vão criar estrutura para análise do mundo. Entendeu? Então, vamos citar aí as que são mais populares hoje em dia: o positivismo, o marxismo e o humanismo. São três correntes teóricas epistemológicas diferentes que vão nortear, que são fundamentos filosóficos da ciência, que vão nortear toda e qualquer pesquisa. Você tá entendendo, José? Geralmente, Você tá entendendo? Eu percebi pela sua cara. geralmente, cada curso vai ter uma base dessas, ou alguma dessas correntes teóricas epistemológicas como predominante. Epistemológica é difícil de falar, né? Completamente desnecessário. Provavelmente existe uma palavra fácil pra substituir. Acho que não. Não. Ah, existe. Epistemológica, acho que o não. dicionário é muito grande. Vocês estão subestimando a língua portuguesa. Mas tipo assim, geralmente a galera que trabalha com essas áreas das ciências, assim, tipo economia, administração, engenharias em geral, eles trabalham com o positivismo. Uhum. Positivismo é um método que ele tenta ser, ele se pressupõe neutro, sabe assim, na interpretação. Ele tenta tirar de foco qualquer tipo de interpretação cultural de qualquer fenômeno e tenta transformar a análise o mais empírica possível, sabe, o mais material possível.
Só que assim, tem críticas ao positivismo, tem até o neopositivismo, que é tipo um aprimoramento do positivismo por conta das críticas que ele sofreu. Porque, se você olha para o cerne do positivismo, ele é tão cultural e tão ideológico como qualquer outra ciência, qualquer outro método. Eu acho que porque as pessoas que fizeram aquela porra. Era entendeu? Isso que eu ia falar agora. Eu acho que a questão é que por mais que você tente ser imparcial, por mais que você tente ser imparcial, e mais uma vez chegamos no ponto de que o humano é o problema. Não tem como você, como pessoa formada a partir de uma história, analisar alguma coisa além do que você é, apesar do que você é. Não tem como você analisar alguma coisa apesar de quem você é. Você pode tentar ao máximo ser imparcial, mas isso vai de alguma forma permear o que você tá, o que você vai encontrar. Não tem como você abrir mão disso. Sim, justamente. É impossível. E como é que funciona? O método científico é como se ele fosse um óculos para a realidade. A gente coloca o método na frente do nosso olhar e a partir dele a gente entende a realidade. Como esse método ele se pressupõe neutro, se pressupõe factual, porque ele se aproxima do empirismo, né? Uhum. Esses caras, eles entendem esses números, essas abstrações como o mais próximo da realidade que a gente consegue chegar. Por isso que quando os fulano economistas, eles olham lá para Selic baixa, olham para inflação baixa, para esses índices, eles falam, não, a economia tá boa. Porque eles estão olhando para a abstração que eles acreditam, isso é interdição ideológica, acreditam que é a realidade. A realidade ela é deslocada para a abstração. Você entendeu? E tem outros métodos que são posteriores ao positivismo, assim, historicamente. Pelo menos a formulação final deles, assim, até esse momento que a gente está vivendo, que eles tentam se distanciar dessa coisa das abstrações como a realidade. Então, se você olha para o marxismo, por exemplo, que é um método que vem depois, assim, a elaboração dele do positivismo, uma corrente epistemológica que ela surge depois, e como crítica ao positivismo e à produção científica positivista, ele vai usar, por exemplo, o Marx, que é quem vai elaborar de forma mais arranjada o marxismo, né? Por isso se chama marxismo. Ele usa um conceito como base da metodologia dele, que o nome é praxis. E a praxis, ela é o cotidiano, é a vida. Você entendeu? A realidade prática. A partir da prática que o marxista ele tem que analisar a realidade. Então, inclusive, isso é um problema, que é difícil de fazer. Se eu sou marxista e eu chego em algum lugar com uma hipótese, sabe, pronta, e eu só busco confirmá-la ou não, tô errando. Porque o método não diz isso. Eu tenho que partir da realidade para me formar minha hipótese. Você entendeu? Só que cada lugar tem uma realidade. Por isso que eu falei para você que quando eu for fazer minha pesquisa, eu não quero chegar lá com muita coisa na minha cabeça, sabe, de pressuposto, porque eu quero... Você quer ir primeiro pela prática, para depois ir para a teoria, para depois eu formular as hipóteses. Claro, você quer fazer do jeito mais difícil. Obviamente. Porque isso tem a ver com o método. Então vamos fazer assim, Por isso que a gente chega a conclusões diferentes sobre o mesmo fenômeno, entendeu? Tudo isso é ideológico. Tanto o marxismo, e a gente não pode dizer, não, porque o marxismo está mais próximo da realidade, porque nem sempre é. Você entendeu? Dependendo de como você aplica o método. Depende de qual realidade. Não é, também, né? Não é. A gente tem que ser honesto intelectualmente. E assim, às vezes o humanismo explica as coisas, que é outro método, muito melhor do que o marxismo, muito melhor do que o positivismo. E às vezes o positivismo explica o fenômeno melhor do que o marxismo. Você entendeu? Raramente. Não é raramente, mas tipo assim, existe algumas coisas que o método ele foi criado, na verdade, naquele contexto ali para fazer aquilo. Ele tem tipo uma funcionalidade, a gente tem que saber entender para que o método serve. De saber qual ferramenta usar. Não é que essa ferramenta é melhor que essa é melhor que essa. Cada ferramenta é adequada para uma situação.
Não adianta você tentar pregar uma parede com um alicate. Você pode conseguir? Pode, mas se você usar um martelo vai ser muito mais fácil. E o resultado vai ser melhor. Então, é uma questão de usar a ferramenta adequada para o que você pretende obter. Então vamos sair... Eu acho que falta nos cursos de administração, nos cursos de economia, é a impressão que eu tenho, nunca fiz um curso desse, mas pelo que a gente vê a formação dos caras falando, né, o que eles externalizam... A Josi vai falar se falta ou não agora. Falta essa coisa, esse trabalho da epistemologia da ciência. Isso é básico. Falta. Sabe? Eu nunca nem ouvi essa palavra no curso de administração e epistemologia. Quando a gente entra, por exemplo, eu vou falar do meu curso, que foi o que eu vivi. Quando a gente entra no curso de geografia da UFMT, vou falar específico, porque eu não sei como que também é os outros cursos de geografia. Você está, né? Você vai falar do seu lugar de fala. Porque senão o povo, nunca vi. Não, eu tô falando porque eu nunca ouvi essa palavra no curso onde eu fiz também. Nunca ouvi. No primeiro semestre a gente tem uma matéria chamada metodologia de pesquisa. Não, é filosofia da ciência. Não tive. Nem vai ter. Nessa matéria, que eu acho que é pouco, deveria ter mais, inclusive, porque é deficitária. Tem coisa que a gente tem que aprender por conta. Eu acho que deveria ter, tipo, sei lá, uns 2, 3 semestres com matérias que fossem complementares a isso. Mas aí o curso no UFMT demora 15 anos, já demora 10? Não. A gente aprende isso, sabe? No primeiro semestre a gente aprende que tem... Na verdade tem uma porrada de método, mas a gente aprende os principais, que são os que as pessoas usam hoje em dia. Pra quebrar, a ideia do curso é quebrar essa coisa, sabe? Do critério de cientificidade, sabe? Tipo, não, só isso aqui é ciência, isso aqui não é. Porque dentro dos você teóricos... Você aprende as formas de se fazer ciência. Porque entre os teóricos, eles vão falar, não, isso aí não é ciência, o que você faz, entendeu? Então, eles apresentam pra gente os métodos pra gente entender. Cientistas também têm egos. A gente vai olhar pra ciência de uma forma menos estigmatizada, assim, entendeu? A intenção é essa. E eu acho que isso tem que ter nos outros cursos. E por que fala da filosofia no primeiro momento? Porque a filosofia, a partir das teorias da filosofia, dos pressupostos da filosofia, que qualquer ciência ela se estabelece. Então você olha para o positivismo, tem uns caras lá que são filósofos que vão criar um método. Então, tipo, Kant, o Descartes, que vão... Claro que eles têm métodos diferentes. O Kant, especificamente, é positivista, mas o Descartes, não. Mas eles, dentro da sua corrente teórica epistemológica, durante os anos, eles vão construir aquelas ideias. Né? E são filósofos. E se a gente olha para a corrente marxista, vai ter lá o Marx, que é um filósofo, vai ter o Hegel, que é um outro filósofo, vai ter os caras da Grécia Antiga que usavam a dialética, que é a base do marxismo como método. Então, tudo parte da filosofia e tudo parte da ideologia, porque as coisas estão caminhando juntas aí, da cultura, porque cada um desses filósofos construiu a sua teoria a partir da cultura deles. Você entendeu? A gente tem que parar de achar que existe uma ciência superior à outra, sabe? Que existe uma cultura superior à outra, porque cada produção técnica, científica, filosófica, histórica, está associada ali à culturalidade, serve para um contexto específico, enxerga a realidade até um certo ponto. A partir de outro, não enxerga mais nada, é cego. E provavelmente tem que ser associada a outro para poder alcançar uma visão sistêmica. Sim. E aí vamos assim sair da abstração e vamos ir para a realidade. Que a gente estava falando dos indicadores e de como isso mostra uma abstração de que a economia está boa, né? Então vamos sair da abstração, vamos para a realidade, que foi um jornal, o Estado de São Paulo, que trouxe uma realidade aqui desse auxílio emergencial, temporada 2, 2021. Temporada 2. Em São Paulo, a
as necessidades básicas para alimentação e consumo de itens de higiene pessoal e limpeza de casa estão no valor, para uma família de 4 pessoas morando na capital paulista, ficou no valor de R$1.000, R$1.014,63. Isso quer dizer que as famílias que têm como única provedora mulher, que vão receber R$375, vão poder comprar 40% da cesta de alimentos, que vai ter arroz, feijão, óleo de soja, alho, cebola e carne de segunda para preparar a principal refeição do dia, e um café da manhã com café, açúcar, pão com margarina, mas sem leite. Para a média das famílias que terão um benefício de 250, não está especificado lá na lei isso aqui, então eu imagino que sejam os que não estão especificados, né? Os recursos serão suficientes para bancar 1/3 das despesas com alimentação básica, ou seja, arroz, feijão, óleo, cebola, alho e carne de segunda para o preparo da principal refeição do dia, nenhum alimento para o café da manhã. E para as pessoas que vivem sozinhos vão receber R$150, eles vão poder comprar material de higiene pessoal, que vai ficar em R$76,26, a limpeza da casa, que é R$46,81, e com o troco vai dar para comprar um pacote de 5 kg de arroz e menos de 1 kg de feijão. É isso aí. A questão é que esses preços foram pesquisados pelo Procon. Isso quer dizer que eles foram pesquisados em 40 mercados de São Paulo e foram escolhidos os produtos mais baratos de cada mercado. O que não condiz com a realidade de uma pessoa que vai fazer compra, porque a pessoa que vai fazer compra, ela vai no mercado mais próximo da casa dela, onde ela consegue carregar suas próprias compras até em casa, e vai comprar lá. Ela não vai ir em 40 mercados, olhar onde que tá mais barato e comprar, porque não dá certo. Então, esses preços aqui, dá para comprar tudo isso aqui comprando os itens mais baratos nesses 40 mercados. Que foi eu sou o mestre da logística, que nem eu vou fazer. Opa! Então, assim... Confundiu o Amapá com o Amazonas. Gênio. O que... Essa é a situação real, oficial brasileira no momento, que o Procon chamou de pauperização da sociedade. E o aluguel está subindo. E ainda temos também os gastos que estão fora da cesta, como os serviços básicos, né? Água e luz, e gastos com materiais escolares, e também tem transporte e essas outras coisinhas básicas, além do que, né, se ficar doente, morre, porque não vai ter dinheiro mais para comer, que dirá para comprar remédio. E não tem hospital para ficar internado e comer também, não tem? E essa é a realidade da abstração. Em São Paulo, onde as coisas são mais baratas, aqui em Cuiabá é mais caro, tá? É verdade, no Mato Grosso é mais caro. Mato Grosso é o estado que tem o imposto maior de todo o Brasil. Gente do céu. É isso aí. Essa é a temporada 2 do auxílio emergencial. Ai. Tinha alguma coisa que eu tinha pensado em falar, mas esqueci. Depois disso, perdi até o rumo da vida. Não sei nem pra onde que eu vou pra levantar dessa cadeira. Vai pro banheiro chorar, igual todo fim de podcast. É isso. Banheiro chorar, com o chuveiro desligado. Porque a água tá cara. Sim. Esse é o rumo. Abre o YouTube e coloca som de chuveiro. Enquanto ainda tá dando... Enquanto ainda tem dinheiro pra internet. Por enquanto. Por enquanto. É isso. Eu não sei, não tenho nada pra falar, não. Depois dessa realidade tapa na cara, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, porque, gente, tá feio demais a situação. Eu não vejo essa situação melhorando tão cedo. Na verdade, eu só vejo isso indo cada vez mais pro buraco, porque as coisas vão ficar cada vez piores.
porque esse auxílio emergencial não vai ajudar ninguém. Os números continuam aumentando, os governos continuam na briga de faz lockdown, não faz direito, então os números não diminuem, as pessoas continuam morrendo. Eu lembrei do que eu ia falar. Fica à vontade, então. É porque assim, quando alguém olha pra essa realidade que você expôs, vai dizer assim, tá vendo? Por isso que não pode fazer lockdown, porque as pessoas vão passar fome se não estiverem trabalhando. Vão passar fome de qualquer jeito. Elas vão morrer se elas estiverem na rua, gente. Porque as pessoas que vão receber o auxílio são as que não estão trabalhando. Sim, a gente tem que olhar pra isso e entender o lado do trabalhador. De fato, o valor é uma porcaria. E se ele ficar em casa, pô, vai passar fome na casa dele. Tem gente desses 30 milhões que não vão receber mais, que vão se sentir e já se sentem obrigados a ir trabalhar, mesmo que isso eventualmente cause sua morte. Entendeu? E as pessoas fazem isso, sabe? O sofrimento é pior do que a morte para a maioria das pessoas. Então a pessoa vai optar por se arriscar a vida dos seus familiares do que ver eles sofrendo, passando necessidade e tudo mais. Eu compreendo isso. Sim. Sabe? Eu também compreendo. Mas assim, o que você poderia fazer? Ao contrário do que algumas pessoas foram fazer lá no final de semana passado. Protestar para não ter lockdown, porque são imbecis. Pelo amor de Deus. O que a sociedade brasileira deveria estar pensando? Mandou tomar no cu. O que as pessoas poderiam estar fazendo nesse momento? A gente devia estar pressionando o governo pra fazer o quê? Taxar os ricos, assim como estão fazendo em todos os outros países do mundo, gente. Não é uma coisa absurda. Estão fazendo em todos os outros países do mundo. A gente taxa os ricos que nunca pagaram imposto no Brasil, pelo menos dessa vez, pra conseguir o dinheiro. Mas é que os ricos são os políticos, né? O dinheiro pra pagar o auxílio emergencial decente pra população. E fazer um lockdown aí decente de 1 mês, 2. E fazer com que os casos caiam. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai prolongar a crise. O efeito vai ser pior do que esse que a gente tá... Não, mas você sabe que vai eles conseguir se tiver cogitando para pagar isso? Eles estão cogitando endurecer as regras do seguro-desemprego. Congelar o salário mínimo até 2036. Congelar o salário mínimo. Eu vi uma notícia essa semana que há uma ideia sendo cogitada de tirar dinheiro da Previdência para investir em obras. Eu falei, vai tomar no seu cu, como assim? A Previdência não tá falida, vai tirar dinheiro da onde? Exatamente! O problema do Brasil é esse, ó. Todo mundo que tá propondo esse tipo de ideia, com exceção da oposição, só propõe as ideias como possíveis aquelas que vão foder mais a vida do pobre. Entendeu? A gente não precisa fazer isso, não precisa passar por isso. Quem tem mais tem que pagar mais. E não é só por conta desse momento de crise. Isso deveria ser a norma na sociedade. Quem ganha mais, não ganha mais por seu mérito ou porque ele trabalha melhor do que você. Ele ganha mais porque ele tem acesso a mecanismos que permitem a ele tomar para si a produção excedente do resto da população. Esses caras que são donos de banco, o Blairo Magem, qualquer um desses caras que são ricos, eles não produzem o tanto de renda que eles têm acesso. Você que é pobre trabalhador, você já conseguiu produzir 10 milhões por mês? O Blairo Magem também não consegue, porra. Não é ele que faz isso. Ele pega o dinheiro de todo mundo que trabalha pra ele, pra isso, pra ele ter esse acúmulo de renda. O dinheiro não é dele. Você entendeu? Não é como se a gente estivesse pedindo um favor pro filho da puta. O dinheiro é de todo mundo. Essa produção é social. Não existe produção de valor individual. Todo trabalho é coletivo. É impossível você, pedreiro, por exemplo, construir uma casa sem ter o trabalho social ali da pessoa que fez o tijolo, a indústria que fez o tijolo, que tem mais uma escala enorme de trabalhadores, que minerou, sabe, a matéria-prima para fazer o tijolo. A mesma coisa do cimento e qualquer outro insumo que você for usar. Todo trabalho é coletivo. Tudo são os pobres que fazem. A gente não tá pedindo favor nenhum pros caras, é obrigação deles. Essa é a minha mensagem. Acho que essa é a primeira vez que eu vejo o Gabriel sair da plenitude. Eu achei que ele ia bater no microfone agora.
Ah, você acha que ele vai agredir o microfone? O microfone Não, dele. ele não vai, mas tipo assim, foi a primeira vez que eu vi ele sair um pouquinho da plenitude. Realmente. Estou puto com isso. Foi mesmo? Não foi? Foi. E agora eu vou deixar uma coisa aqui pra gente acabar o podcast. Vai, trem. Meu Deus, o treco não começa. Cri, cri, cri. Né? Eu quero deixar uma coisa aqui e não tem nada. Eu ainda não União Soviética. Depois dessa, tem que tocar o hino da União Soviética. É isso, gente. Por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.